Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai se embrenhar num material que é, assim, pura sobrevivência desesperada. Uma campanha chamada Fora do Abismo. Ah, essa é clássica. O cenário é a Umbra Eterna, um reino subterrâneo que é, tipo, o pesadelo de qualquer aventureiro. Com certeza. É escuridão absoluta, túneis claustrofóbicos e criaturas que evoluíram de um jeito bizarro, sabe? Longe do sol. Sim, coisas como os miconídeos, que são homens cogumelo. E, claro, os infames Droll, os elfos negros. Exato. E o ponto de partida é o melhor possível. Ou o pior, dependendo do ponto de vista. É, os personagens não são heróis numa missão gloriosa. Eles acordam acorrentados, sem nada, prisioneiros desses Drow. E é super importante entender que a Umbra Eterna não é só um lugar. Ela é um personagem. Na verdade, o principal antagonista. Totalmente. O ar é pesado, o silêncio é ensurdecedor e a escuridão mexe com a sua cabeça de um jeito. Sim. Mas o que as fontes deixam claro é que a coisa toda piorou muito. O lugar virou um campo de batalha para príncipes demonos do abismo. E os nossos protagonistas são jogados bem no meio desse fogo cruzado cósmico. Sem nem saber o que está acontecendo. A missão deles não é só escapar, é tentar alertar o mundo. Então vamos começar do início. Nesse posto avançado Velkin-Velve, os personagens estão lá, nas celas, vulneráveis. Mas não sozinhos. Não. E esse é o primeiro grande teste. Tem outros prisioneiros de várias raças. E como você cria confiança num lugar desses? Onde todo mundo só tá pensando em si mesmo, imagino. Então, essa é a questão. A confiança não é uma escolha, é uma necessidade. Se eles não cooperarem, eles morrem. Simples assim. É nesse desespero que as alianças improváveis surgem. Exatamente. E entre esses prisioneiros tem uma figura-chave. Um miconilho pequeno chamado Stu, ou Stu. O homem cogumelo. Ele mesmo. Ele vira uma espécie de bússola moral para o grupo. Um companheiro totalmente inesperado. E a pressão só aumenta, né? Porque eles ouvem os boatos. Sim, de que um contingente da principal cidade Droll, a temida Menzoberranzan, tá vindo buscar eles. Ou seja, o tempo tá acabando. E a fuga? Como ela acontece? Não é um combate de peito aberto, certo? De jeito nenhum. Seria suicídio. A fuga é um quebra-cabeça. É oportunidade, é furtividade, é usar os outros prisioneiros para criar distrações. Entendi. Eles conseguem sair das celas, pegam os equipamentos básicos jogados por aí, mas assim, eles estão de pijamas com armas improvisadas correndo por túneis hostis. E sendo caçado. E sendo caçados o tempo todo. E essa corrida leva eles para uma encruzilhada. 3 caminhos. Um deles, o do norte, vai direto para Menzoberranzan. A pior opção possível. Suicídio. É como fugir da prisão e correr para o pátio da segurança máxima. Não tem como dar certo. A segunda opção, ao sul, leva para Graklestorf, a cidade dos Duergar, os anões cinzentos. Que odeiam os Drow, o que é bom. Mas Mas são conhecidos por serem escravagistas, brutais, xenófobos. Não é exatamente um hotel 5 estrelas. o que nos deixa com a terceira via, oeste, em direção ao Lago Sombrio. Parece a escolha mais lógica, né? É usar a água para despistar. Parece. Mas na Umbra Eterna, a escolha óbvia geralmente é uma armadilha. E essa perseguição constante que começa logo depois da fuga é genial. Porque não dá tempo de pensar. Exato. Não tem descanso. Cada som pode ser um Drow, cada sombra um monstro. A tensão empurra eles cada vez mais fundo na direção do tal lago. E quando eles finalmente chegam lá no Lago Sombrio, a visão deve ser impressionante. Um mar subterrâneo. Esse gigantesco. E é nesse cenário que eles encontram os Kuo-Toa. Os homens-peixe, que a princípio, as fontes dizem, parecem amigáveis. A palavra-chave sendo a princípio. Exato. Os Kuo-Toa são uma das raças mais fascinantes e trágicas. A fé deles é tão fervorosa e a mente tão instável que a crença coletiva pode literalmente manifestar deuses. Que loucura isso! Se eles acreditarem com força que uma pedra é um deus, a pedra pode começar a atender preces. É nesse nível.
E é aí que a coisa sai do controle, né? O sumo sacerdote deles aparece com uma história. Sim, de que a filha dele está tendo visões de uma nova divindade, um tal de Limogon, e a vila está à beira de uma guerra civil religiosa. E ele pede ajuda pro grupo. Para impedir um ritual, parece uma missão de resgate, mas É uma cilada. E aqui a gente vê a genialidade da influência demoníaca. Não é um ataque frontal, é guerra psicológica. eles usam a própria fé dos Quató contra eles. Perfeito. Eles transformam a maior força daquela cultura numa arma de autodestruição. Os demônios não precisam invadir a cidade. Eles convencem os habitantes a se matarem em nome de um deus que eles mesmos inventaram. Um deus que, na verdade, é um eco da presença de um Lorde Demônio. Exatamente. Então o grupo é usado como peão. Eles são a distração para o plano do sacerdote. E como isso termina? Em desastre absoluto. O grupo se infiltra no ritual, mas a reviravolta é que o sumo sacerdote extrai. Ah, não. Ele mata a própria filha no altar, num ato de fanatismo, achando que isso vai dar poder para ele. Só que já é tarde demais. O ritual funciona? De um jeito ou de outro, funciona, e das águas escuras do lago emerge uma das criaturas mais aterrorizantes do abismo, Demogorgon. Uau! O príncipe dos demônios de duas cabeças. Ele mesmo. Então eles vão de uma fuga tática para uma cena de fio e de monstro gigante. Totalmente. A fonte descreve o caos. O Demogorgon não tá ali para lutar com eles são insetos. Ele só começa a destruir a cidade inteira. Imagina o desespero. O grupo mal consegue escapar com vida, vendo aquela monstruosidade aniquilar tudo. E isso muda tudo para eles, sabe? A ameaça não é mais a fome ou os Drow. Agora a escala é cósmica. Exato. Eles acabaram de ver o poder de um Lorde Demônio. E para onde eles fogem, depois de testemunhar isso? A única rota de fuga os leva para Grax-Lushko, a cidade dos Duergar. A cidade industrial, opressiva, cheia de fumaça e trabalho forçado, não parece muito melhor. É quase cômico, se não fosse trágico. Eles acabam de escapar de um ser que destrói cidades e a opção segura deles é uma cidade forja totalitária. É sair do fogo e cair na frigideira. Basicamente. Mas, por incrível que pareça, é lá que eles encontram os primeiros aliados de verdade. Um mercador, um fantasma. Que, em troca de favores, dão a eles acesso a uma audiência com o Rei Sombrio. O impensável. E aí eles descobrem que o rei está completamente louco. Mas é uma loucura que parece curável. O que isso quer dizer? Não é só o estresse da Ombra Eterna. É o que parece no início. Mas essa suspeita de que tem algo mais, algo artificial na loucura dele, leva ao grupo a investigar. É um momento de intriga política. Porque os Duergar e os Drow são inimigos mortais. A cidade poderia ser um refúgio. O lugar é um barril de pólvora. Eles precisam descobrir se a loucura do rei é um sintoma do ambiente ou... Ou se tem uma mão invisível manipulando ele. Isso. E a resposta, claro, é a segunda opção. Eles descobrem que a consorte do rei é um demônio disfarçado. Uma súcubo, para ser exato. Um demônio que é especialista em sussurrar veneno no ouvido de gente poderosa. O que contrasta totalmente com a força bruta do Demogorgon. Completamente. A ameaça aqui não derruba muros, ela corrompe o poder por dentro. É outro exemplo da guerra psicológica dos demônios. Com os Kotoa, foi o fanatismo. Com um rei orgulhoso e isolado. A paranoia e a sedução. Perfeito. O grupo, então, a confronta e, depois de derrotá-la, o rei recupera a sanidade. A recompensa por salvar um reino deve ser boa. É a primeira grande vitória deles. O rei, super grato, oferece abrigo, armas e, o mais importante, proteção diplomática contra os Drow. Graxtuk vira um porto seguro de verdade. O primeiro é um momento crucial para eles respirarem, se reagruparem e até reencontrarem aliados perdidos. Tipo Stow. Exato. O pequeno miconídeo reaparece na cidade. Finalmente um momento de paz. Mas, claro, a Ombra Eterna não espera. Eles continuam a jornada agora com o objetivo mais claro de voltar para a superfície. Sim, e o caminho os leva a um lugar que parece totalmente fora de contexto. Uma floresta fúngica bioluminescente. O lar dos miconídeos. Sim, um oásis de beleza silenciosa e estranha no meio de tanto horror. É um alívio. É o momento em que o Stow finalmente volta para casa. Mas a paz é temporária, imagino. Como sempre.
O soberano dos miconídeos agradece o grupo, mas revela que outros líderes estão sendo corrompidos. Por um tipo de esporo que os torna agressivos, com ideias de invadir a superfície. Isso soa familiar. É exatamente o mesmo padrão. E o que é genial nisso é que os demônios não usam uma arma só. Eles têm um arsenal. Com os Kuo-Toa, a fé. Com o rei, a paranoia. E com os miconídeos, que são pacíficos e comunais, a arma é uma infecção biológica, um esporo que perverte a natureza deles. Eles não estão só invadindo, estão corrompendo a maior força de cada cultura e virando contra ela mesma. Exatamente. É uma estratégia terrivelmente eficaz. Então o soberano pede para o grupo investigar, e a investigação os leva a uma cena macabra. Bem macabra. Eles encontram os restos da patrulha Droll que os perseguia desde o início, completamente aniquilados. E logo depois, a fonte da corrupção. E é outro encontro com o divino e o aterrorizante. Num jardim fúngico grotesco, eles encontram Zuggtmoy, a rainha demônio dos fungos. E ela está adormecida. Num estado de torpor, mas a mera presença dela deforma a realidade. Transforma tudo ao redor numa extensão do corpo e da vontade dela. E, de novo, lutar está fora de questão, presumo. Sem chance. Assim como o Demogorgon, a Zuggtmoy é uma força da natureza. A campanha reforça isso o tempo todo. Eles não são matadores de deuses, são sobreviventes. A única opção é fugir. Pegar os miconídeos não corrompidos e fugir mais uma vez, deixando para trás outro foco de horror apocalíptico. Essa jornada desesperada finalmente os leva à cidade dos gnomos das profundezas, Blinging Stone. E aqui, finalmente, as coisas parecem mudar. Blinging Stone é o contraponto de tudo que eles viram. Não é hostil como Gracklustug, nem louca como a Vila Kuo-Toa. É uma comunidade lutando para sobreviver. Baseada em cooperação e esperança. É um bolsão de sanidade. E isso revela o verdadeiro segredo para sobreviver na Umbra Eterna. Não é força bruta. Não. É encontrar e cultivar alianças. A ajuda mútua vira a arma mais poderosa. Os personagens ajudam a comunidade, são declarados heróis e a recompensa é a melhor possível. Mapas e guias para um portal de saída. A luz no fim do túnel. Literalmente. Um momento de esperança real, tangível. Imagina, depois de meses na escuridão, a ideia de ver o sol de novo. Deve ser a motivação mais forte do mundo. Guiados pelos gnomos, eles chegam ao local do portal. Mas, claro, não seria tão fácil. Nunca é. Enquanto o portal é ativado, o último grupo de perseguidores Droll finalmente os alcança. O confronto final. Não contra um Lorde Demônio, mas contra os inimigos que os caçam desde o primeiro dia. Uma batalha desesperada, não para derrotar um grande mal. Mas para ganhar tempo, para defender aquele círculo de luz enquanto ele se abre. E eles conseguem. Com um salto final, o grupo atravessa o portal, que se fecha logo atrás. Fim da perseguição. Eles estão na superfície, sob a luz do sol. Eles escaparam. Mas a história não termina aí, né? De jeito nenhum. O objetivo deles mudou drasticamente. Eles não são mais fugitivos lutando pela própria vida. Eles são mensageiros. São as únicas pessoas no mundo da superfície que sabem a verdade sobre o que está se agitando lá embaixo. Eles precisam correr para a civilização e alertar a todos. Conseguiram sobreviver ao impossível, mas agora enfrentam um desafio talvez ainda maior. E isso levanta uma questão importante, para a gente pensar. Sim. Depois de testemunhar horrores indescritíveis, de sobreviver a um ambiente que literalmente enlouquece a mente, como alguém convence o mundo complacente de uma ameaça que ninguém pode ver? Serão vistos como heróis e mensageiros. Ou como um bando de loucos marcados para sempre pela escuridão da qual mal conseguiram escapar? Ou como um bando de loucos, marcados para sempre pela escuridão da qual mal conseguiram escapar.